Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Depois de realizar a prova, eu espero que a grande maioria tenha alcançado a pontuação necessária para cada um aí conquistar a vaga no curso que escolheu, ok? Aos que não alcançaram, mantenha as esperanças, né? Na ETEC aí tudo pode acontecer. Vou fazer aqui esse vídeo para a correção das provas. Provavelmente vão ser 4 vídeos. Quero lembrar vocês o seguinte: essa prova é de um aluno que teve a gentileza de enviar e para que eu pudesse fazer esse vídeo de correção, tá bom? Então você vai ver no decorrer dessa correção algumas marcações. Certamente foi o aluno que fez, ok? Algumas vão coincidir com a resposta da questão, outras não, mas gostaria que você não se atentasse a isso. Vamos lá, leia o texto para responder as questões de 1 a 3. Tá? Então, característica da ETEC é essa, tá? Fornece ao candidato textos de apoio para responder uma, duas, três ou até mais questões no decorrer da prova. Para quem segue a gente no canal, sabe que a prova da ETEC ela é majoritariamente de textos de compreensão. Diferente do que a maioria pensa que é de texto de interpretação, a maioria das questões tem como base um texto de compreensão. E isso remete a quê? Remete que o aluno, o candidato, tem que ter bastante atenção para retirar as informações do texto. A ETEC dá para o candidato a maioria das informações que ele precisa. Só que ele tem que ter atenção para poder compreender o texto e retirar as informações que ele precisa. Beleza? Outra informação que eu gosto de sempre salientar, que o aluno que deseja passar na ETEC e que por acaso não foi bem nessa prova, ele tem que se habituar com o perfil dessa prova. E a única maneira, galera, é fazer realmente uma imersão no perfil deste vestibulinho. E como que você faz isso? Além dos temas, claro, os temas importantes que você deve saber para responder muitas questões que caem na prova, você tem que se habituar com o jeitão dessa prova, que é o perfil. A gente chama de perfil da banca, perfil da prova mesmo. E o perfil da ETEC é esse que vocês veem. Muitos textos de apoio, compreensão de texto, tabelas, gráficos, charts, infográficos, temáticas que sempre estão presentes, temática de meio ambiente, temática social, temática global. E a única maneira que você tem de fazer essa imersão é realmente fazer provas anteriores, fazer questões que são baseadas nas provas anteriores. Não que essas questões vão se repetir, não, mas é para você reconhecer o perfil da prova. Beleza? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, eu vejo que nesse texto há algumas palavras destacadas, tá? Que aqui dá para ver que são pronomes. Então, eu vou marcar eles, ok? Apesar deles já estarem grifados, mas para você ter a noção de como você vai destacando as informações que o texto vai te entregando, tá? Você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima do planeta? Vivemos em um planeta azul, com oceanos e mares cobrindo mais de 70% da superfície da Terra. Os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima e geram maior parte do oxigênio que respiramos. Apesar de sua importância, os oceanos estão enfrentando ameaças sem precedentes, como resultado da atividade humana. Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de resíduo plástico acabam nos ecossistemas marinhos. Ao mesmo tempo, a crise climática está danificando os recifes de coral e outros ecossistemas importantes. A pesca excessiva ameaça a estabilidade dos estoques de peixes. A poluição por nutrientes contribui para a criação de zonas mortas. E quase 80% das águas residuais do mundo são descartadas sem tratamento nos oceanos. Cuidar dos oceanos é cuidar do clima e da vida. Como as mudanças climáticas afetam você? Conte para a gente.
Então, pessoal, o que eu vejo aqui? Eu vejo um texto que se dirige ao leitor, tá? Então é um texto que se dirige ao leitor, tá? Vamos ver a questão número um. Então vamos lá. Então, os pronomes são importantes elementos textuais, pois auxiliam na construção de sentido do texto, evitando repetição de informação e estabelecendo conexões entre os envolvidos no ato comunicativo. Isso ocorre com os pronomes destacados no texto, os quais se referem respectivamente, tá? Então, na ordem. Então a gente vai voltar no texto e ver qual é o sentido, né? Então, qual é a referência que os pronomes relativos está fazendo no texto. Vamos lá então. O primeiro pronome que aparece ali é você. O segundo, nos. O terceiro, que. E o quarto, sua. Ok? Tá, percebam o seguinte, pessoal. Ó, deixa eu tocar aqui, pegar a caneta. Perceba o seguinte, você, ele é um pronome de tratamento. Tratamento. Nos é um pronome pessoal. Que, pronome relativo. E sua indica posse, né? Pronome possessivo. Certo? Você não precisaria saber o que cada pronome significa. Por quê? Porque o senso do próprio texto mostra para você o que é e o que você precisa para responder. Então vamos lá, ó. Alternativa, a primeira alternativa. Então, respectivamente. Aqui o aluno marcou a letra A. Vamos ver se realmente é a letra A. Então vamos lá, olha só. Pronome você. Então você sabia que o oceano, então o texto está fazendo uma referência a quem está lendo. Então beleza, ó, leitor, leitor, leitores não, porque ele fala você e não vocês, né? E autor também não, ok? Oceano, menos ainda. Então só nessa primeira informação a gente já cai para alternativa A e C. O segundo, vamos ver o segundo pronome. Os oceanos nos alimentam. Nos alimentam, então alimentam a todos nós, regulam o nosso clima. Então vamos lá. Leitores e autor, ok. Humanidade. Se fosse no sentido do que realmente ocorre, sim. Mas como é um texto, né, o texto está se referindo a quem está lendo e recebendo a informação. O autor está fornecendo a informação, então o autor sabe, então ao mesmo tempo que ele fornece a informação, ele também recebe, né? E o leitor, humanidade, muitas pessoas no conjunto aqui da humanidade não está lendo o texto, né? Mas vamos supor que você ficasse em dúvida com isso daqui. Vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir. Então, o terceiro, oxigênio que respiramos. Então, ó, os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima e geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Então, o oxigênio o que é um pronome relativo que se refere ao próprio oxigênio. Ok? Então, vamos lá. Ó. A alternativa A, beleza. E a alternativa C aqui já cai por terra, se você tivesse ficado em dúvida na segunda, ok? Então já é a alternativa A, mas vamos ver o último. Apesar de sua importância, os oceanos, então aqui é o pronome, então o pronome sua se refere aos oceanos, tá? Então também oceanos. E aqui também não, terra, ok? Então a alternativa realmente, alternativa A. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Questão 2. Para alcançar o objetivo comunicativo de um texto,
várias estratégias são utilizadas. Elas são escolhidas levando-se em consideração os elementos formadores do ato de comunicação, como o público-alvo e o contexto social, o código de composição e o canal de circulação de mensagem. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta sobre o texto lido. Beleza. Vamos voltar lá em cima. Então, toda a leitura que a gente fez do texto, deu para perceber que o texto ele fala a respeito do meio ambiente, ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente, o ecossistema marinho, né? Então, por exemplo, aqui ele fala assim, ó, cuidar dos oceanos é cuidar do clima e da vida. Como as mudanças climáticas afetam você? Conte para a gente. Hora de agir, hashtag, né? Hora de agir, mudança do clima, crise climática, ação climática. Tá certo? Então vamos ver o que o texto está pedindo, ó. Alternativa A. O uso recorrente do presente do indicativo evidencia que as ações realizadas são atemporais. Então, as ações realizadas são atemporais, quer dizer, valem para qualquer momento que você fizer a leitura ou que você tiver no momento nas gerações, né? Ou seja, verdadeiras e imutáveis independentemente do momento em que estamos. Olha, vê como que essa alternativa é uma alternativa até que foge da temática, foge do... Se o texto está se dirigindo ao leitor para que ele passe, né, não só o leitor, mas uma grande quantidade de leitores, para que eles se conscientizem e passem a cuidar do meio ambiente, isso é mutável, isso a qualquer momento pode ser realizado. Então não é, o texto não nos informa sobre coisas imutáveis, ok? Alternativa B. O texto, embora informativo, traz frases longas e linguagem difícil que o tornam inacessível a um público leigo, já que é destinado a pesquisadores acadêmicos. Pela leitura do texto, o texto não é destinado a pesquisadores acadêmicos, é destinado justamente a leitores populares, a leitores do cotidiano, e também não traz uma linguagem difícil. Pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui usando essa alternativa. A ETEC, a prova da ETEC, quem acompanha o nosso canal e continuar acompanhando o nosso canal vai perceber que a gente vai falar isso muito nos vídeos que a gente for colocando aí no canal. A ETEC ela é uma prova social, ela é uma prova educativa, ela quer trazer para os candidatos, para os alunos, contextos que trazem, ao mesmo tempo que faz a seleção para os alunos entrarem nos colégios técnicos, que faz com que o aluno, às vezes até o professor ou quem vai estudar esse tipo de questão, traz reflexão, traz uma certa aprendizagem, tá? Traz uma reflexão positiva, sempre reflexão positiva. Então, às vezes o aluno tem dúvida entre uma alternativa e outra, vai naquela que é politicamente correta, vai naquela que faz com que a sociedade viva melhor, com que o meio ambiente tenha mais cuidado, que a qualidade de vida aumente, que a saúde aumente e melhore, sempre para o lado positivo, tá? Essa é uma das características que formam o perfil da prova da ETEC. Beleza? Vamos lá. Alternativa C. Perguntas dirigidas ao leitor. Ok. Perguntas dirigidas ao leitor. E linguagem coloquial são utilizadas a fim de conquistar a atenção, isso aqui é importante, para as informações desenvolvidas e despertar o pensamento reflexivo. Então, todas essas características a gente viu no texto que a gente leu, tá? Vamos ler o restante, mas é a alternativa C. D. A narração predomina no texto e o narrador procura facilitar a construção das imagens relacionada às ações dos oceanos. Como assim, né?
construção de imagens relacionadas às ações dos oceanos. Não, é a ação do ser humano frente ao ecossistema marinho, aos oceanos, né? E a hashtag utilizada pelo autor fere a gramática normativa adequada ao gênero desenvolvido, pois o texto, por que eu grifei pois? Porque a hashtag hoje em dia ele é comum e é utilizada em textos simples, em textos que servem para comunicar o leitor popular, em sites, em portais, né, e nas mídias sociais. Agora, quando se trata de um texto acadêmico, científico, geralmente a hashtag não é usada, tá? Mas, por exemplo, aqui ele fala assim, pois o texto deve circular, então ele deve circular? Deve, ele é uma obrigação em canais de comunicação formais como revistas científicas. A gente acabou de ver que o texto ele é direcionado ao leitor comum, não a revistas científicas. Por isso não é essa alternativa. Por quê? Porque o texto não deve circular, não está escrito, não está implícito isso no texto, que ele deve circular em canais de comunicação formais como revista científica, tá? Então a alternativa correta aqui é a C. Vamos lá então, questão 3. Vamos ver aqui. Gênero textual é um conceito adotado para definir os textos que circulam em nossa sociedade. Cada gênero cumpre uma função diferente e deve se adequar ao contexto comunicativo em que está inserido. Analisando o texto apresentado, conclui-se. Então, analisando o texto apresentado, conclui-se corretamente que se trata de notícia, por narrar as tentativas de salvar os oceanos das inúmeras ameaças geradas pela poluição. Vamos voltar lá no texto, mas não é uma notícia, né, pessoal? Não é uma notícia. Então aqui é um texto informativo em que o autor traz fatos, né, fatos, conhecimentos biológicos, né? Então não é uma notícia. Entrada de enciclopédia por expor dados objetivos em linguagem denotativa. Porque nem sabe o que poderia acontecer aqui, pessoal. Por exemplo, meu aluno que me forneceu essa prova, ele marcou a alternativa B. Aqui entrada de enciclopédia, não tem nada que indica que seja uma entrada de enciclopédia, tá? Por expor dados objetivos em linguagem denotativa. O que pega aqui, pessoal, realmente é a linguagem denotativa. O aluno poderia achar que o texto traz uma linguagem denotativa. Mas, por exemplo, vou mostrar uma expressão que é uma linguagem conotativa. Então, por exemplo, aqui, os oceanos nos alimentam. Pessoal, os oceanos não é um organismo ou algo que tenha uma motivação para alimentar alguém. Na verdade, isso aqui não é uma linguagem denotativa, né? Então, na verdade, nós é que extraímos recursos alimentares dos oceanos, mas os oceanos em si não alimentam ninguém. Então, não é uma linguagem denotativa, certo? Alternativa C, crônica, por tecer comentários pessoais. Não vimos comentários pessoais, né, pessoal? E linguagem coloquial sobre a realidade de mares e oceanos. O que nós vimos foi informações de dados, de fatos, né, que já é conhecido frente aos ecossistemas, né? D, anúncio publicitário. Não tem anúncio, né, pessoal? Não é anúncio. Por tentar convencer os consumidores. Que consumidores? A comprarem produtos feitos de matéria reutilizáveis. Pessoal, isso aqui é aquela questão que você já elimina de cara, né, pessoal? Aquela questão que você fala nada a ver, nada a ver. Então já é uma questão que você já tira ela da sua frente. Alternativa E, campanha social por apresentar informações. Ok, apresentou informações, é social. A fim de mobilizar, ok, tem o objetivo de mobilizar o público
sobre a necessidade de proteger os oceanos. É isso aí. Alternativa E. Beleza, pessoal, vamos agora para a quarta questão. Vamos lá, vou ler junto com vocês, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui de marcador, vamos de rosa agora. Questão 4. O limite entre o mar e o oceano é muito delicado, sendo comum observar em notícias ou conversas muitas pessoas utilizarem as palavras mar e oceano como se fossem sinônimos. Então ele está dizendo que não é, né? Essa confusão acontece pelo fato de tanto o mar quanto o oceano se referirem a porções vastas de água salgada. Então, tanto o mar como o oceano se referem a porções vastas de água salgada. No entanto, precisamos compreender que cada um possui um significado diferente. Então, beleza. Já está dizendo que mar e oceano são o quê? Diferentes. A diferença entre os mares e os oceanos está na sua extensão territorial. Então, está em sua extensão territorial. Os primeiros, então, quem são os primeiros? Mares. Então, ó, os mares são menores, localizados em áreas costeiras e ligados de forma direta ou indireta com os oceanos, tá? Então, ligados de forma direta ou indireta com os oceanos. Entre os tipos de mares, existem os mares abertos, que possuem uma ligação maior com os oceanos, os mares continentais, que têm uma ligação limitada, e os mares fechados, que estão relacionados com os oceanos apenas de forma indireta, por meio de rios e canais. Os oceanos, aqui vai falar sobre os oceanos, ocupam grandes extensões e são delimitados por porções de terra. Estes são muito profundos, sendo que até os nossos dias o ser humano não conseguiu chegar ou transportar qualquer equipamento ao ponto mais fundo, que pode alcançar milhares de metros. Os oceanos existentes em nosso planeta concentram a maior parte da água da Terra, também conhecida como planeta azul. Beleza. Certo, deixa eu mudar a caneta aqui, vamos pegar a caneta agora. Então, de acordo com o texto, então, pessoal, vamos lá, ó. Texto de compreensão. Tá vendo? Então é de acordo com o texto. Se é de acordo com o texto, então é tudo que concorda com o texto. Então aqui eu não posso viajar, tá? Tem que estar dentro do texto o que a alternativa, o que a questão está pedindo. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que os oceanos se dividem em 3 tipos: os fechados, os continentais e abertos. Então, pelo que eu lembro no texto, o que se dividem são os mares. Vamos ver lá. Entre os tipos de mares, existem os mares abertos, os continentais e os fechados, tá? Então aqui, ó, não são os oceanos, e sim os mares. Alternativa B. Os mares são mais profundos que os oceanos, cujas profundezas são conhecidas. Na verdade, é o contrário, né? Os oceanos que são mais profundos, né? Então vamos ler lá, voltando no texto, ó. Os oceanos ocupam grandes extensões e são delimitados por porção de terra. Estes são muito profundos, sendo que até os nossos dias o ser humano não conseguiu chegar ou transportar qualquer equipamento ao ponto mais fundo. Alternativa C. Os termos oceano e mares são sinônimos. São sinônimos? São não, né? A gente já tinha colocado aqui que eles são diferentes, né? Cada um possui ó. No entanto, precisamos compreender que cada um possui um significado diferente. Alternativa D. Os mares concentram
todas as águas existentes no planeta. Então, os mares concentram todas as águas existentes no planeta. Daí o nome planeta azul. Não concentra todas, né, pessoal? Olha aqui, ó. Os oceanos existentes em nosso planeta concentram a maior parte da água, mas não toda. Até porque temos água em mares, canais, golfo, rios e aí vai. Alternativa E. Os oceanos se diferenciam dos mares, ok? Pois aqueles. Ó, vamos lá. Então aqui, pessoal, tem aquela liçãozinha sobre aqueles e estes quando aparecem na mesma frase, tá? Então aqui, para quem não estudou, seria interessante saber, tá? Porque assim, ó, quando a gente tem dois termos citados na frase, já citados na frase, então aqui, ó, a gente tem dois, ó, os oceanos e os mares, ok? Então, pessoal, o pronome aqueles, ele faz referência ao mais distante, citado na frase, ok? E estes ao mais perto, certo? Então, ó, os oceanos se diferenciam dos mares, pois aqueles, então aqueles quem que é? Oceano, tem maiores extensões que estes quem que é? Os mares, tá? E está correta a alternativa E. Certo, pessoal? Prova da ETEC, pessoal, sempre estude classes gramaticais. Sempre estude classes gramaticais, tá? Até porque já é sabido que a prova da ETEC, ela vem carregada de texto e textos que servem de base para 2, 3, 4 questões. Então, obviamente, no meio de um texto multidisciplinar, haverá uma questão sobre gramática. E sempre a gente percebe nas provas a exigência do conhecimento das classes gramaticais, tá? Bom, vamos lá para a questão 5. Eu tinha esquecido de colocar a parte do texto, né? Então, coloquei aqui agora. Vamos lá. Leia o texto para responder as questões 5 e 6. Então, ó, estamos longe de compreender a complexidade dos oceanos. Nesse sentido, Aquaman, herdeiro do trono de Atlantis, aqui está fazendo uma referência ao filme, né, pessoal? O personagem aí do filme. Claro, aproveitando aí a temática aquática, né? Está entre os super-heróis que mais têm conhecimento sobre essa parte do nosso planeta. Além disso, o personagem já apareceu em filmes, promovendo a coexistência entre diferentes povos, bem como a preservação do meio ambiente. Nas suas histórias, existem relatos de que o herói é capaz de atingir a velocidade de 3.000 metros por segundo quando está nadando, o que exigiria um gasto de 240 milhões de quilocalorias a cada segundo. Certo, beleza. Deixa eu tocar aqui e pegar a caneta. Vamos lá. Questão 5. Cada alternativa apresenta um resumo bibliográfico. Beleza, então a alternativa A, B, C, D e E vai apresentar um resumo bibliográfico. Assinale aquela em que se identifica, então se identifica a mesma mensagem positiva, então tem que ser a mensagem positiva defendida pelo Aquaman em filmes, conforme descrito no texto. Então, vamos lá. Assinale aquela que se identifica a mesma mensagem positiva defendida pelo Aquaman em filmes. Vamos lá ver então, vamos subir no texto de novo e vamos ver qual que é a mensagem positiva defendida pelo Aquaman. Então, ó, Aquaman, além disso, o personagem já apareceu em filmes, então, ó, promovendo a
coexistência entre diferentes povos, bem como a preservação do meio ambiente. O personagem já apareceu em filmes promovendo a coexistência entre povos, beleza. Então aqui a gente tem um positivo, bem como a preservação do meio ambiente, beleza? Segundo ponto positivo. Nas suas histórias existem relatos, tá, aqui vai ser, acredito, o tema de outra questão, né, que fala sobre velocidade. Vamos voltar à questão, agora que a gente já sabe quais são os pontos positivos, né? Então, coexistência entre povos, entre diferentes povos e preservação do meio ambiente. Vamos lá. Aqui o aluno marcou a alternativa E, né? Vamos ver todas, ó. A. Getúlio Dornelles Vargas, né? Personagem da nossa história brasileira, né? Presidente do Brasil. Entre suas realizações, instituiu uma série de direitos aos trabalhadores. Então, aqui está falando sobre direitos do trabalhador, como carteira profissional, salário mínimo, 13º, férias remuneradas, motivo pelo qual passou a ser chamado de pai dos pobres. Beleza. Esse resumo aqui não faz referência à coexistência entre diferentes povos e preservação do meio ambiente. Alternativa B, Maria Esther Andion Bueno, conhecida como a rainha do tênis. Maior nome do tênis brasileiro, foi eleita a melhor tenista latino-americana do século XX, sendo considerada um exemplo de como superar dificuldades para obter sucesso. Então, este trecho, esse resumo não fala sobre coexistência de diferentes povos e preservação do meio ambiente. Alternativa C, César Augusto Cielo Filho, nadador brasileiro. Recordista e vencedor de diversas competições, conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos, prova mais rápida na natação. Está entre os atletas brasileiros com mais medalhas em campeonatos mundiais de qualquer esporte. Pessoal, aqui acho que é porque fez, né, faz uma referência ao próprio Aquaman, mas não traz referência semelhante ou se identifica com os pontos positivos levantados ali no texto. Alternativa D. Isabel Cristina Leopoldina, Augusta Micaele Gabriela Rafaela Gonzaga, a Princesa Isabel. Foi a responsável pela assinatura das leis do Ventre Livre e Áurea, que respectivamente libertava os filhos de escravizados nascidos no Brasil e abolia a escravidão do país. Tá, beleza. Ó, essa alternativa talvez pudesse levantar maiores dúvidas aí aos alunos aos candidatos que estivessem lendo o texto, tá? Mas aqui não fala sobre coexistência entre diferentes povos, nem tampouco preservação de meio ambiente, tá? Alternativa E, Bruno da Cunha Araújo Pereira, indigenista brasileiro, dedicou-se à proteção dos povos indígenas, está falando povos, né? Então, e da floresta amazônica. Então, aqui a gente tem duas temáticas: temos a temática ambiental e a temática de povos, ok? Combatendo ações ilegais de invasores, como garimpeiros e madeireiros, a fim de promover a garantia de direitos a esses povos, como saúde, educação e autonomia. Então, a única alternativa que fala sobre algo positivo no sentido de povos e meio ambiente é a alternativa E. Tá? Então, alternativa E. Vamos então, galera, próxima questão. Vamos ver aqui, ó. Então, essa é a questão número 6, certo? Cortou aqui, vamos marcar aqui. Número 6. Essa questão aqui. Beleza, vamos ver então, ó. Entre os peixes mais velozes do mundo, encontra-se o marlim negro, que pode atingir a velocidade máxima de 129 km por hora.
Pessoal, toda prova da ETEC que envolve cálculo de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, cálculo de espaço, cálculo de tempo, cálculo de velocidade, você que já está habituado a fazer as provas da ETEC já está cansado de saber que tem que prestar atenção nas unidades. Por quê? Porque a ETEC adora promover confusão na cabeça do candidato em relação às unidades. Beleza? Então aqui o peixe tem a velocidade de 129 km por hora. Considere que o Aquaman esteja em uma missão. Para passar despercebido pelo sistema de monitoração por sonar de um navio, o herói precisa nadar na mesma velocidade máxima, então na mesma velocidade máxima que esse peixe. Admitindo que o consumo de calorias é diretamente proporcional à velocidade, para manter a velocidade mencionada, o Aquaman gasta em milhões de quilocaloria por segundo, aproximadamente. Então, ó, se já tem aproximadamente, já remete a gente saber que provavelmente não vai dar um valor exatamente como está aqui, tá? A gente vai ter que aproximar. Certo? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vamos subir lá no texto e pegar os dados do Aquaman. Então, ó, nas suas histórias existem relatos de que o herói é capaz de atingir velocidade de 3.000 metros por segundo. Então, vamos anotar isso lá para melhorar a nossa observação. Então, a velocidade do Aquaman é de 3.000 metros por segundo. E também quando está nadando, o que exigiria um gasto de 240 milhões de quilocaloria a cada segundo. Então vamos passar esse dado aqui. Então ele tem um gasto de 240 mil, vou colocar mil de milhões, tá? De quilocaloria por segundo. Tá? Então esses daqui são os dados do Aquaman, certo? O exercício, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor em quilocaloria que o Aquaman gasta quando o Aquaman mantém a velocidade mencionada, que é a velocidade do peixe, que é 129 quilômetros por hora, pessoal, tá quilômetros por hora. Então, qual que é a primeira coisa que o candidato deveria fazer? Converter 3.000 metros por segundo para um valor em quilômetros por hora. Quem acompanha nosso canal e mais precisamente quem tem o curso Descompliquetec lá no módulo de física, nas aulas de movimento retilíneo uniforme, nós aprendemos que quando temos uma velocidade que está em quilômetros por hora ou metros por segundo, a transformação entre elas se dá por um fator, deixa eu mudar a cor aqui, vou pegar um verde, se dá por um fator de 3,6. Então, quando eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu multiplico o valor por 3,6. E quando eu tenho um valor em quilômetros por hora e quero passar ele para metros por segundo, eu divido por 3,6, certo? Neste caso, vou pegar 3.000 metros por segundo e multiplicar por 3,6, que vai me dar um resultado de 10.800. O que? Como era metros por segundo, eu passei para quilômetros por hora, então quilômetros por hora. Certo? Beleza, pessoal, deixa eu colocar a caneta aqui, deixa eu voltar a caneta vermelha. Vamos lá. Vou colocar os dados aqui, ó. Então, velocidade do Aquaman agora em quilômetros por hora é de 10.800 quilômetros por hora. O seu gasto calórico continua os 240 milhões de quilocal por segundo, certo? Agora eu preciso, ó, quando o Aquaman tiver a velocidade de 129 quilômetros por hora, qual será o gasto?
Como a unidade aqui, pessoal, já está em milhões de quilocaloria, eu não vou nem converter, não vou nem utilizar 240 milhões ou 10 a sexta ou algo do tipo. O resultado já está falando em milhões, entendeu? Então o resultado já vai sair em milhões. Então o resultado já está em milhões de quilocaloria. Então eu só vou manter o 240. O resultado que sai em X já vai estar em milhões de quilocaloria. Correto? Certo. Aqui então, pessoal, é só desenvolver então a regra de 3, né? Ou multiplicação em cruz. Então vamos lá, ó. 10.800 x é igual a 240 que multiplica 129, ok? X seria igual a 240 que multiplica 129 sobre 10.800, ok? Aqui eu já vou cortar um zero aqui, eu corto um zero aqui, certo? Então vai ficar 24 vezes 129 dividido por 1080. Vou fazer aqui em cima, tá? Vamos lá. Então, ó, 129 vezes 24. Então aqui dá 36. Aqui dá 8 com 3, 11. 4 com 1, 4 e mais 1, 5. Aqui dá 18. Aqui 2 vezes 2, 4 e 1 que foi 5. E 2 vezes 1, 2. Então 6, 9, 0, 3. Correto? Então esse aqui ó, é o resultado dessa multiplicação. Então ficaria então aqui ó 3.096 dividido por 1080. Beleza? Então aqui ó, eu já estou vendo que 1080 não vai caber 3 vezes em 3, então vai ser 2. Certo? Então 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 0, 0 e 1 dá 1, 2 vezes 1, 2. Então dá 6, 3, 9. Então para 936 ser dividido por 1080, então eu ponho um zero e uma vírgula. Ó, só de você fazer essa divisão, galera, eu já venho aqui nas minhas alternativas e eu já vejo que a única que tem o valor que eu estou próximo a descobrir é a alternativa A, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui, ó. Então, 9.360 dividido por 1080. O 9 eu já sei que não vai dar, porque vai extrapolar o 80 para 360, então vai ser 8. Tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Mais 6 aqui. Aqui dá 0, então fica 6. 8 vezes 1, 8. Então dá 0, 2. 93 menos 86 dá 7. 720. Tá? Poderia continuar? Poderia, mas já deu 8, 2,8. Como a questão fala em aproximadamente, então alternativa. Porque provavelmente aqui vai dar um número acima de 5, né? Então, se você pôr um mais um zero aqui, então vai dar um 8, vai dar 6, certo? Questãozinha trabalhosa essa, tá bom, galera? Mas é isso daí. Bom, vamos lá, próxima questão, questão 7. Vamos ler, deixa eu trocar a caneta aqui. Vamos pegar a azul. Então, ó. O gasto calórico mencionado no texto está relacionado, entre outros fatores, à força de arrasto. Então aqui a própria questão já está explicando o que é a força de arrasto, ó, que é uma força de resistência que atrapalha o movimento de um corpo em um fluido. Beleza. Poderia nem saber o que é força de arrasto, por exemplo, ó, mas ele me explicou o que é. A força de arrasto, por sua vez, é diretamente proporcional à densidade do fluido. Então, peraí, deixa eu trocar aqui a caneta. Vamos pegar aqui a caneta. Então, beleza, ele te deu a informação do que é a força de arrasto, tá? Ele é uma resistência. Então, se o objeto, qualquer objeto, está se movimentando neste sentido, a força de arrasto seria uma força ao contrário, certo?
E a força de arrasto, por sua vez, ela é o que? Diretamente proporcional à densidade do fluido. Isso aqui remete ao que, pessoal? Se a densidade aumentar, a força de arrasto também aumenta. Beleza? Então temos duas informações aí. Vamos lá então. Sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, então isso quer dizer que o mar está aqui, certo? Então, quanto mais para baixo estiver, maior é a densidade e maior será a força de arrasto. Então, ó, sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, a maneira mais eficiente para que o Aquaman reduza seu gasto calórico sem diminuir a sua velocidade é nadar. Então, se ele precisa reduzir o gasto calórico sem diminuir a eficiência do seu nado, obviamente ele não pode vir para o fundo. Então, ele tem que ficar o máximo possível onde a densidade é menor, porque a força de arrasto contrária vai ser menor também, tá? Então, vamos lá. O mais próximo ao fundo do oceano? Não. O mais próximo à superfície do oceano? Sim, senhor. Bater nos pés e os braços ao mesmo tempo? Não tem nada a ver com o contexto, né? No ponto médio entre o fundo e a superfície do oceano, qualquer que seja o ponto médio, vai ter maior resistência do que a própria superfície. Batendo apenas os pés, mas mantendo os braços junto ao corpo, também não tem nada a ver com o que foi fornecido. Beleza? Resposta B. Próxima questão, questão 8. Deixa eu pegar outro marca-texto aqui, vamos lá, vamos pegar o verde. Deixa eu comentar aqui a questão de cima. Pessoal, por mais que fale a questão sobre densidade e força de arrasto, vocês perceberam que você não precisaria saber nada sobre o tema densidade e sobre o tema força de arrasto? Por quê? Porque aqui é uma questão de compreensão de texto. Ele quer saber se você consegue compreender os dados e a própria explicação que a questão está lhe fornecendo e, a partir disto, resolver com o seu raciocínio, ok? E pessoal, vamos continuar aqui. Eu tinha esquecido de colocar o diagrama referente às questões 8 e 9, tá? Aí eu voltei agora. Então vamos lá, ó. Analise o diagrama para responder às questões 8 e 9. Então aqui o diagrama faz referência a uma teia alimentar marinha. Então existem aqui algumas espécies do ambiente marinho. Então vamos para a questão 8, vamos lá. Questão 8. As relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema costumam ser representadas por meio de diagramas, denominados teias alimentares ou redes alimentares. Essas teias são compostas de diversas cadeias interligadas por meio de setas. Aqui a própria questão já está falando para você, pessoal, o que é teia e o que é cadeia alimentar, tá? Então vou continuar. Que unem os componentes da comunidade entre si, evidenciando suas relações quanto aos diferentes níveis tróficos. Você deveria saber o que são níveis tróficos dentro de uma teia alimentar ou até cadeia alimentar, tá? Níveis tróficos você deveria saber aqui. Então essa questão é da disciplina ciências, né? Então biologia aqui dentro de ciências, com o tema ecossistemas, né? Ecologia, tratando sobre relações entre seres vivos e aqui especificamente teias e cadeias alimentares. A questão, continuando lá, considerando a teia alimentar representada, então o exercício já reafirma. Então o que ele representou é uma teia alimentar. Ele quer a afirmação correta. Aqui o aluno que me forneceu o caderno de questões marcou a alternativa A.
Vamos lá, então, ó. As lulas são consumidores terciários, pois alimentam de leões marinhos, orcas e pinguins. Beleza. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos aqui no diagrama e vamos achar lulas. Primeira coisa, pessoal, na análise de uma teia alimentar, a seta aponta para o predador, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar se as lulas são consumidores terciários. Então, aqui, ó, fitoplâncton, para quem não lembra, o fitoplâncton, ele é um produtor. Então, aqui, ó, o zooplâncton, ele é um consumidor primário. Pequenos peixes, consumidor secundário. E a lula, consumidor terciário. Então, ok. Neste sentido tá certo, tá? Então aqui, ó, as lulas são consumidores terciários, pois se alimentam de leões marinhos, orcas e pinguins, tá? Então aqui é que está errado, por quê? Porque o organismo se alimenta daquele organismo cuja seta aponta para ele. Então as lulas se alimentam dos peixes pequenos, tá? Na verdade, ó, ela serve de alimento para pinguim, para orcas e para os leões marinhos. Na certa, esse meu aluno deve ter se confundido nesta parte, na parte da representação das setas em uma teia alimentar. Alternativa B. Os seres do zooplâncton constituem o primeiro nível trófico e formam a base das cadeias alimentares aquáticas. Vamos ver. Então, o zooplâncton, o primeiro nível trófico está aqui, ó, produtor. Ele é o segundo nível trófico, que é um consumidor primário. E ele não forma a base. A base quem forma são os fitoplânctons, tá? Alternativa C. As focas apresentam diferentes hábitos alimentares. Então, para apresentar diferentes hábitos alimentares, vamos ter que ver mais do que um organismo que ela se alimenta. E ocupam diferentes níveis tróficos. Então, ela vai ter que participar de mais do que um nível trófico. Vamos ver? Então, a foca. As focas estão aqui. Então, eu posso encontrar a foca partindo por esta cadeia que está dentro dessa teia, tá? Então, ó, fitoplâncton, produtor, crio, consumidor primário, foca, consumidor secundário. Então, aqui ela está se alimentando do crio. Outra cadeia dentro dessa teia, ó. Então, fitoplâncton, produtor, zooplâncton, consumidor primário, pequenos peixes, consumidor secundário e foca, consumidor terciário. Então, ó, as focas estão ocupando dois níveis tróficos diferentes e se alimentando de crio e de pequenos peixes. Então, resposta correta, alternativa C. Vamos analisar o resto? Vamos lá. Ó. Alternativa D. Os peixes pequenos e o crio pertencem ao mesmo nível trófico, pois se alimentam diretamente do fitoplâncton. Vamos ver? Então, peixes pequenos e crio. O crio se alimenta diretamente do fitoplâncton, está certo. E os peixes pequenos não se alimentam diretamente do fitoplâncton, tá? Eles se alimentam de zooplâncton. Então, não está correta. Alternativa E. O extermínio dos pinguins ocasionará a diminuição da população das orcas, pois estas se alimentam daqueles mamíferos.
Então, ó, as orcas se alimentam dos pinguins. Vamos ver? Orca, tá aqui. O que está chegando nas orcas? Focas, lulas e leões marinhos. Os pinguins que estão aqui, nesta teia alimentar, não servem de alimento para as orcas. Então, só aí já é uma inverdade. Ok? Beleza, próxima questão. Questão 9, que ainda tem como base o texto da teia alimentar, né? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui um marcador. Vai ser o rosa agora. Em relação aos seres vivos da teia alimentar, então ainda é sobre a teia alimentar. É correto afirmar, só que aqui vai falar sobre os seres vivos, tá? É correto afirmar que, alternativa A, os seres do zooplâncton e os copépodes são macroscópicos, vivem em suspensão na água e produzem seu próprio alimento. Então vamos lá, ó. Para produzir seu próprio alimento, ou ele tem que fazer fotossíntese ou fazer quimiossíntese, né, para ser autotrófico ou autótrofo. Então vamos analisar para ver essas informações. Então os seres do zooplâncton e os copépodes são macroscópicos. São macroscópicos, né? Ó, aqui, ó. Então os copépodes são microcrustáceos, então eles são o quê? Microscópicos. Logo é uma inverdade. Alternativa B. Os seres do fitoplâncton são vegetais que sobrevivem nas regiões escuras dos oceanos, sem a incidência de raios solares. Pessoal, aqui, para quem estudou sobre cadeia, teia, produtor, níveis tróficos, produtores, consumidores, devem saber que os fitoplânctons vivem na superfície dos oceanos. E eles realizam a fotossíntese, que necessita da luz do sol. Então, não vivem em regiões escuras sem incidência de luz solar. Alternativa C. A baleia azul é um mamífero sem dentes, que filtra a água do mar, de onde retira grandes quantidades de alimento. Vejam só, pessoal, essa informação contida na alternativa C, ela não faz menção ao que está informado lá no diagrama da teia alimentar, tá? Vou deixar ela aqui em stand-by, beleza? Vamos lá, alternativa D. Os peixes pequenos e as lulas competem. Então, ó, os peixes pequenos e as lulas competem com a baleia azul e com as focas pelo seu alimento. Então, o que está querendo dizer? Que foca, baleia azul, lula e peixe pequeno vão disputar um mesmo alimento. Vamos dar uma olhada lá. Então, ó, peixes pequenos estão aqui e lulas estão aqui. Foca está aqui, baleia azul está aqui. Então, lula, peixes pequenos. Vamos ver quais são os organismos que a lula e os peixes pequenos se alimentam. Então, os peixes pequenos se alimentam de zooplâncton. Lula não se alimenta de zooplâncton, então os dois já não competem pelo mesmo alimento, correto? Baleia azul se alimenta de krill. A foca se alimenta de krill. As duas aqui, ó, competem pelo mesmo alimento. Mas vocês veem a diferença, a separação entre esses grupos, né, esses dois organismos e estes dois organismos. Eles não competem entre si, né? Esse grupo de 4 organismos não competem entre si, até porque as focas se alimentam dos peixes pequenos, tá?
Então não é a alternativa D. Alternativa E. Os pinguins se alimentam principalmente de copépodes e peixes pequenos. Vamos ver. Os pinguins. A seta chega nele, então a gente volta. Se alimentam de lulas. Onde está copépodes? Está aqui, não tem nenhuma seta virada para eles aqui, ó. Então, não é correto. Então vocês têm aqui, ó. Alternativa A não é correta, a B não é correta, a C eu deixei em stand-by, a D não é correta, a E não é correta. Então a única alternativa que não fala nada errado é a alternativa C. Fala sobre a baleia azul, que é um mamífero sem dentes, isso aqui a gente sabe. Que filtra a água do mar, isso a gente já sabe também. De onde retira grandes quantidades de alimento, isso tudo aqui é verdade, só não está dizendo no texto. Porém, as outras alternativas são todas erradas, por isso a alternativa correta aqui é a alternativa C. Até porque o exercício fala assim, ó, em relação aos seres vivos da teia alimentar marinha apresentada, é correto afirmar que. Então, por mais que lá em cima, no diagrama da teia alimentar, o exercício não fale nada da baleia azul, isso aqui é um conhecimento que, no caso, a ETEC quis abordar ao seu candidato. Beleza? Vamos lá, questão 10. Deixa eu pegar aqui um marcador. Leia a tirinha. Então vamos ler a tirinha. Às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua. Quando vejo crianças descalças. Beleza. Na narrativa apresentada, o personagem Armandinho demonstra ter uma habilidade importante para a vida em sociedade ao expressar. Alternativa A, humildade, já que não se importa com os mais necessitados. Então, olha só, né, a questão da ETEC. Mais uma questão assim do tema politicamente correto, né, pessoal? Na dúvida, nas provas da ETEC, na dúvida, vá sempre na questão politicamente correta, naquela que ensina algo positivo em relação à sociedade, ao meio ambiente, educação, sempre. O perfil da prova da ETEC é o politicamente correto. Então, humildade, já que não se importa, não tem nada a ver, né? Humildade, já que não se importa com os mais necessitados. Ele, na narrativa, ele demonstra que se importa. Alternativa B, vergonha, porque deve caminhar na rua diante dos colegas. Vergonha, ele sente vergonha, ele está dizendo, às vezes tenho vergonha. Mas ele está caminhando na rua diante dos colegas? Não, ele não está diante dos colegas. Ele está, vejo crianças, ele vê crianças descalças. E no ambiente da tirinha a gente pode imaginar que são crianças aí, provavelmente moradoras de rua, né, que não tem calçado. Alternativa C, empatia, pois se conscientiza sobre a realidade daqueles em condições diferentes da sua. Então, a definição de empatia é realmente você conseguir se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? Então, ele se conscientiza sobre essa realidade. Por isso, a vergonha dele ter tênis e outros não terem, tá? Então, ao meu ver, essa questão ao meu ver, essa alternativa é a correta. D, acanhamento, porque deve usar tênis velho na rua diante de outras crianças. Não é acanhamento. E a gente percebe que a vergonha pelo tênis não é por ser velho, né? Nem cita se é velho ou novo, e também o desenho não demonstra isso. E autonomia, pois diante do constrangimento de ver crianças descalças, ele doa seu tênis. A tirinha não fala nada sobre doar tênis, né? Então, alternativa C. Pessoal, vou prosseguir fazendo a correção dessas provas. Como a gente está corrigindo as provas bem antes do gabarito sair, pode ser que alguma esteja errada, pode ser que eu tenha interpretado
alguma questão de maneira até equivocada, mas eu acredito fielmente nesse tipo de correção que eu estou fazendo, ok? Para quem está acompanhando aí, se inscreva no canal, dá um like. O ano de 2023 vai entrar, principalmente para aqueles que sentem que não passou na ETEC agora e também para os inscritos que vão vir para o nosso canal. A gente vai continuar fazendo esse trabalho de percepção do perfil da prova da ETEC. Vamos corrigir muito mais exercícios específicos da ETEC para que o aluno faça a imersão no perfil dessa prova. Beleza, pessoal? Então, um abraço forte para todos e até o próximo vídeo.